Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus e o amor de Maria, meus amados. Hoje, dia 6 de janeiro, quarta-feira, eu quero partilhar e orar com você em cima deste santo Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo do 45 ao versículo 52. Eu quero destacar a partir deste versículo 46, aonde Jesus tinha acabado de multiplicar 5 pães e 2 peixes e dado para os discípulos ali entregar para mais de 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Ainda sobrou 12 cestos de pães. Mas no versículo 46, Jesus, ele sai para orar de noite no monte, na montanha. E Jesus disse para os discípulos pegar o barco e descer de mar abaixo. Jesus ali orando à noite, já na terceira vigília da noite, por volta das 3 horas da manhã, Jesus viu o barco dos discípulos ali se movimentando, a tempestade assolando o barco dos discípulos. Jesus vai andando sobre as águas até perto do barco dos discípulos. Os discípulos, como fala neste capítulo 6, no versículo 49, os discípulos vê ali Jesus andando sobre as águas e eles falam um para o outro: está vindo aqui um fantasma. Jesus disse para eles: não sou um fantasma, sou eu, não tenhais medo. Jesus aproxima do barco dos discípulos, como fala o versículo 50 deste capítulo 6 de São Marcos. Jesus ali entra no barco dos discípulos e tudo se acalma. O vento se acalma, as ondas se acalmam, o mar silencia. Jesus ali disse para os discípulos: sou eu, não tenhais medo. Os discípulos, como fala em Marcos capítulo 6, versículo 52, os discípulos viram Jesus multiplicar os pães, os peixes, mas eles estavam com o coração insensível, eles estavam com o coração petrificado, com o coração endurecido. Eles viram, mas não reconheceram o tamanho da graça que Jesus fez diante deles, que eles presenciaram a multiplicação dos pães, porque eles estavam com seus corações endurecidos, como fala em Efésios capítulo 1, versículo 18, nós devemos abrir a graça de Deus, porque se nós não abrirmos a graça de Deus, tudo fica sem graça. Como fala o Padre Léo, ele sempre disse: se nós não abrirmos a graça de Deus, tudo fica sem graça. Mas, mais uma vez, os discípulos viram o sobrenatural. Eles viram, tocaram no sobrenatural, que é Jesus. O mar representa o mundo. As ondas representam a fúria do demônio. Mas Jesus, ele é o único que acalma as ondas. Ele é o único que dissipa as trevas, que dissipa e destrói todo
o mal. Por isso que Jesus, ele andou sobre as águas para mostrar para nós que ele tem poder sobre as ondas, sobre o mar. Jesus anda sobre o mar para mostrar para nós que ele tem poder. O mar deve obedecer a ele. Jesus também, ele multiplicou os pães para mostrar para nós que ele tem poder também sobre os pães, sobre o alimento. Jesus também, nós conhecemos muito bem, ali em João capítulo 11, no versículo 41, Jesus ali ressuscita Lázaro, que já estava enterrado, tinha 4 dias, já tinha 7 dias que Lázaro estava morto. Jesus aproxima do caixão e disse para Lázaro: Lázaro, volta à vida. Lázaro, naquele exato momento, voltou a viver, voltou à vida em Lázaro. Jesus também, ele ressuscitou Lázaro, ressuscitou o filho da viúva de Naim, ali em Lucas capítulo 7, versículo 11. Jesus também ressuscitou a filha de Jairo, ali em Lucas capítulo 9, versículo 51 a seguir, para mostrar para nós que ele, Jesus, ele tem poder sobre as águas, ele tem poder sobre os pães, sobre o alimento, ele tem poder sobre a vida, como fala o livro de sabedoria no capítulo 1, no versículo 13. Jesus é o autor da vida, o mal, o demônio é o autor da morte. Nós precisamos de suplicar que Jesus venha também agora pegar em nossa mão, fazer que nós também agora entramos no barco que Jesus está. Que Jesus venha ao nosso socorro, como fala o próprio Pedro em Mateus 14, versículo 21 a seguir. Ele estava andando sobre as águas e começou a naufragar. Ele viu que ia ali a naufragar. Ele disse: Jesus, salvai-me! Jesus, salvai-me! Jesus pegou Pedro e andou com ele sobre as águas. Andou com ele sobre as águas do mar e levou Pedro para dentro do barco dele, de Jesus. Eu e você também, Jesus, ele vem pegar na sua mão, na minha, na nossa mão e levar para dentro do seu barco. Nós devemos suplicar que Jesus coloque eu e você dentro do barco dele. Se nós estivermos no barco que Jesus está, estamos seguros. O barco pode movimentar para frente, para os lados, para trás, mas a onda não vai nos submergir, porque Jesus, ele está dentro do barco, ele é o nosso capitão, nós somos o marinheiro. Jesus, nós te suplicamos, venha ao nosso socorro. Nós queremos, Jesus, que o Senhor agora pegue nossa mão, venha agora fazer que nós caminhamos sobre as águas do mar, sobre as ondas. Vem, Jesus, nós te suplicamos, leva nós para dentro do teu barco. Só dentro do teu barco que nós vamos estar seguros. Nós te suplicamos, Jesus, Filho de Deus, tem de compaixão de nós. Vem, Jesus, pega na nossa mão, nos socorre, porque estamos naufragando, Senhor. Amém.